Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos, pessoal. Hoje eu estou aqui no circuito Pan-Americano, no interior de São Paulo, para testar um grande lançamento da Zeekr, marca chinesa do grupo da Volvo. Esse aqui é o 7X, ou 7X, ou 7X, depende do jeito que você preferir chamar. Vamos conferir os detalhes desse SUV que é 100% elétrico? Vou começar já pelo preço, né, que vocês sempre são bem curiosos para saber. R$ 448.000 na versão única flagship com tração nas 4 rodas. Porém, preço promocional até 31 de agosto. Depois disso, provavelmente vai aumentar. Lembrando que esse é um SUV 100% elétrico e vou lembrar vocês que ele tem dois motores que rendem até 646 cavalos e 72,4 kg de torque. Dado a potência gigantesca, eu achei que o torque seria até um pouquinho maior, mas não deixa de ser bastante coisa, até porque o elétrico tem um torque praticamente instantâneo. Número de desempenho, por exemplo, a Zeekr informa 3,8 segundos para esse carro. A gente vai andar com ele na pista, mas já adianto que a bateria estava quase acabando, e aí lógico que ele limita a potência, mas já deu para sentir um pouco da dinâmica do carro em si. Vamos começar aqui pelo porta-malas. A gente tem, lógico, cobertura elétrica para um carro desse valor, né? E de capacidade a gente tem 616 litros, ou então se você rebater ali os bancos traseiros, vai para 1.978 litros. E lá abaixo do capô, na verdade, você tem o Frank, né, que é um porta-malas dianteiro com mais 44 litros. Para fechar aqui, logicamente, também é elétrico. E vamos conferir como que é a parte aqui dos bancos traseiros. Você tem uma maçaneta embutida, mas para abrir a porta, ó, clica aqui que ele abre sozinho para você. Inclusive, tem uma abertura de 90 graus, o que facilita a sua entrada, e não tem aquela armação aqui na porta. O vidro ele é como se fosse borderless, né? Ele tem uma borda infinita ali, que não tem o arco. Isso é bem legal, né? Bem tecnológico. E também, se você estiver na frente aqui da porta, pode ficar tranquilo que ela não vai abrir, tá? Ela tem sensores. Mostrando um pouquinho aqui do espaço interno para vocês, mas eu ainda não regulei o banco para mim. Com o banco regulado para mim, que tem um pouco mais de 92 de altura, com certeza vai sobrar menos espaço aqui atrás. Mas da forma que está aqui, ó, eu entro normalmente. Outra coisa legal, por um botãozinho aqui na esquerda, olha o que eu vou fazer, ó. Estão vendo? Eu estou regulando a inclinação do encosto de forma automática, né? De forma elétrica. Isso é bem legal. Tem saída de ar aqui, tem um ganchinho para você pendurar alguma coisa, tem iluminação de LED aqui em cima, um teto panorâmico, ele é fixo, não abre, mas bem grande também. E você tem duas opções de interior, eu já adianto para vocês. Esse mais claro e o outro mais escuro, né? O preto. Eu achei esse interior bem bonito. Ele é minimalista, como quase todo carro chinês de hoje em dia, mas eu achei que ele tem uma personalidade um pouquinho mais própria do que os outros modelos. Aqui atrás vamos ver o que mais que a gente encontra. Tem um porta-objetos. Aqui vocês percebem saídas do alto-falante com escrito Zeekr Sound. E ele tem 21 alto-falantes com 2.080 watts de potência. É coisa pra caramba. A gente vai pegar esse carro para teste depois, pra gente testar durante uma semana. E aí a gente vai, claro, conferir como que é o som, como que é o carro rodando na cidade, em buracos. Falar também de autonomia de consumo. Mas já aproveitando, segundo o Inmetro, são 423 km de autonomia. O WLTP informa, se eu não me engano, 543. Então a gente pode imaginar que na prática você vai rodar ali por volta de 500 km, sem abusar muito, né? Se você andar pisando, é claro que não vai dar certo. Tem um porta-revistas aqui atrás, ó. Aqui é uma parte um pouco mais dura, mas também revestida no couro. O acabamento desse carro realmente parece ser excelente. Esse aqui vai dar até trabalho pra gente testar depois, porque realmente tem muita coisa. Para fechar a porta, você clica aqui ou naquele botão ali externo, ó, e fechou automaticamente. Até a tampa aqui, na verdade, é elétrica, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar. Olha lá, ó. Abre eletricamente. Muito bacana, né? O capô também é elétrico, isso depois a gente mostra com mais calma. Reparem que nos repetidores de seta que eles ficam na parte de baixo ali do retrovisor. Tem também duas câmeras, tem mais outra câmera aqui. E vamos conferir, claro, como que é a parte aqui da frente, ó. Vocês repararam que a porta demorou para abrir? Justamente porque ele esperou eu sair do caminho, né? Os bancos têm massagem, lógico que tem ajustes elétricos também. E mesmo com o banco no máximo para trás, ó, vocês podem ver que ainda sobra um considerável espaço
A gente nota que pelo menos nessa configuração o volante também é branco. Você tem comandos reduzidos aqui, porque a maioria das coisas você faz por aqui. Inclusive, se você quiser mexer na posição do volante, tem que ser por aqui, ó. Nem lembro exatamente onde é, vamos ver. Ó, mexendo no banco, ele aparece aqui pra gente e a gente consegue colocar no volante. Aí agora você mexe por aqui e ele vai eletricamente também, ó. Só que não é nada prático, né? Olha como é bem ruim. Agora eu vou colocar... Não, pra trás eu quero. Legal ser elétrico, mas mexer aqui pela central e no volante, no próprio botão do volante, né? Isso realmente não é bacana. Vamos desligar esse ar-condicionado? Outra coisa, tudo touch aqui pela central multimídia. Até mesmo as saídas ali do ar, você regula por aqui, ó. Então você coloca ela mais para a esquerda ou para a direita, ó. Vocês estão vendo o ar ali, ó? E se você quiser desligar, por exemplo, desligar aqui no meio, você clica 2 vezes, que aí ele desliga. Você mexe também na segunda fileira, enfim. Depois a gente vai testar com mais calma. A gente tem aqui um painel de instrumentos com uma tela de 13 polegadas. Isso é bem legal porque alguns carros, mesmo caros, estão vindo sem painel de instrumentos, o que eu não gosto. Na central multimídia são 16 polegadas e ela fica de forma flutuante, mas ela parece estar mais encaixada aqui no painel. Ao contrário de alguns outros chineses que traz somente um tablet pendurado em qualquer canto. Olha o detalhe ali também do sistema de som, que parece muito bom. Você tem o head-up display, depois a gente vai testar isso também com mais calma. Tem vedação das portas até ali embaixo, isso ajuda no isolamento acústico e para não sujar aqui a soleira. 2 carregadores por indução, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Olha que legal, você pode abrir esse compartimento, já mostra a chave, que é bem diferente, né? Bem bonitinho. 2 porta-copos aqui também, olha que bacana, você pode ir ajustando aqui do jeito que você achar melhor. Aqui atrás a gente tem um apoio de braço e aparentemente você abre aqui do lado. Olha aí, tem um espacinho aqui na frente e tem um compartimento gigantesco aqui embaixo. Não duvido que seja refrigerado. Quando a gente pegar o carro para teste, a gente descobre isso para vocês. Tem mais um compartimento ali embaixo, ó. Tem 2 entradas USB e mais um espaço ali bem considerável. O que mais que a gente pode dizer para vocês? O preço eu já comentei. Mas, se tratando de um carro elétrico, a gente tem que falar de bateria. Elas são feitas de NMC, ou seja, níquel, manganês, cobalto, e tem uma capacidade de bons 100 kWh. Para quem pergunta de garantia de carro elétrico, para a bateria são 8 anos, ou um limite de 160 mil km aqui no Zeekr 7X, e o carro em si tem 5 anos, porém o que eu não gostei, com o limite de 150 mil km. A maioria das montadoras dá, por exemplo, só 3 anos, mas deixa uma garantia sem limite, né? Aqui não. Lembrando que os bancos também têm aquecimento e resfriamento, enfim, você tem tudo nesse carro praticamente de forma elétrica. Olha os comandos bem minimalistas também aqui em cima. Vamos ver o espelhinho, ó, tem iluminação, ó, um espelho bem bonito. É um carro caro, né, pessoal? 448 mil reais é um carro de luxo, a gente pode dizer assim. Não sabemos ainda se vai vender bem, isso a gente precisa ver depois, com o tempo. Mas o carro parece ser bem interessante e bem completo, viu? Tem muito carro mais caro que entrega um nível de acabamento e de luxo, digamos assim, menor do que esse, como a gente já pode notar só de entrar no carro, tá? Dirigindo, a gente conta daqui a pouco na pista e depois testando por uma semana. E eu falei do sistema de som para vocês, a equalização dele é feita por inteligência artificial. Bem tecnológico, legal isso, né? Para fechar a porta, a gente pode clicar aqui também que ele vai fechar de forma automática para você. 0 assim deve ser legal. 3.8 segundos eles divulgam, né? Segura. Na hora que for passar eu vou te avisar, tá? Fechou. Então, volante reto, firme. 1, 2, 3 e pé no porão. Vamos lá. Boa. E 100. Pode ir. Lembrando que a gente tem tração nas 4 rodas, o que ajuda bastante também, né, nessa questão de aderência na pista. Assim, pessoal, não é um carro esportivo, tá? Eu acredito, inclusive, que o 001 tem uma dinâmica um pouquinho mais interessante. Mas ainda assim, nesse contato inicial, a gente vai pegar esse carro para teste depois, parece bastante interessante.
Como eu disse, os chineses costumam ter uma suspensão um pouquinho mais molenga, geralmente rola mais a carroceria, né? E aqui a gente não tem uma impressão tão grande disso. Então até o momento ele parece um carro bem interessante nesse sentido. Porém, pelo nível de potência, muita gente pensa que você vai ter um carro com uma dinâmica perfeita. E não é exatamente assim, né? Embora ela seja boa. A gente percebe até olhando o carro da frente que ele não inclina muito nas curvas, né? Ele tem aquela inclinação normal. A gente tem uma pretensão um pouco mais confortável aqui, né? Então é normal que tenha isso, ainda mais sendo um SUV. Os elétricos são bastante pesados, esse carro é grande, inclusive. Então, tudo dentro do normal até então. O problema é que a gente está aqui com uma autonomia bem baixa, né? Então imagino eu que o próprio carro deu uma, digamos que uma cortada no desempenho. Então sinceramente, sobre o desempenho em si eu não achei impressionante. Pelo nível de potência e torque que você tem aqui, são mais de 72 de torque, praticamente instantâneos, porque é um carro 100% elétrico. Eu esperava um punch um pouquinho mais forte, principalmente no 0 a 100, por exemplo. Mas tenho praticamente certeza que com a bateria acima da metade, ou melhor ainda, cheia, você vai ter um desempenho um pouco mais surpreendente nesse carro. De qualquer forma, a gente vê que a dinâmica para um chinês e um SUV com pegada mais confortável é legal. E é claro que se vocês já viram a minha primeira impressão e opinião sobre o Zeekr 7X, quero saber a de vocês, então deixa o seu comentário aqui embaixo. E se você ainda não fez isso, por favor, né, deixa o seu like aqui embaixo também e hypa esse vídeo, fica ali perto dos comentários, função totalmente gratuita, mas que ajuda muito a gente. Também se inscreva no canal e ative as notificações, porque, claro, sempre trazemos conteúdos muito completos para vocês, inclusive com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste aqui no canal GT Autos.